Restabelecendo o modo de escopo, mas partindo agora para o modo Task Usage, apresentando a coluna custos ou costs como custos ou gastos do projeto, nós vamos encontrar a decomposição da estrutura agora também ao nível de atividade e dos recursos que foram alocados na atividade. E nós temos então os custos dos recursos, que são totalizados no custo das atividades, ou da atividade, e o custo das atividades, que são totalizados sucessivamente para cima dos níveis superiores dessa estrutura. Então, no modo Task Usage, é possível verificar essa composição mais detalhada ainda do custo do projeto. No campo direito, nós temos vários campos. Na planilha direita, nós temos vários campos para apresentar, e no lugar do tradicional trabalho, podemos apresentar os custos em forma planilhada. Mas, a princípio, o que nós temos aqui é o custo analítico do projeto, bem detalhado ou simplesmente sintético e totalizado no nível mais alto da estrutura. Existem várias técnicas de planejamento de custos. O que nós utilizamos ao longo das unidades seria a técnica mais detalhada, aquela onde se desenvolve, por exemplo, a alocação dos custos necessários nas quantidades necessárias de cada um desses recursos, e pelo valor unitário encontramos o custo de cada elemento. Então, de baixo para cima, conseguimos o valor do custo total do projeto. Seria a técnica de baixo para cima, uma técnica mais detalhada, mais trabalhosa, e pela precisão alcançada na alocação dos recursos, temos a precisão maior na definição e apuração dos custos do projeto. Porém, existem outras maneiras também de nós alocarmos ou definirmos os gastos do projeto. Vamos colocar aqui um exemplo simplista, com diversas atividades, e não fazer a alocação de baixo para cima. Bom, uma vez economizado o tempo da produção desse projeto modelo, a outra técnica de alocação de custos seria bem mais simples, através de um recurso único chamado valores ou verba. E aí eu posso chamar de verba de investimento, verba de operação, verba de despesa, todas elas do tipo cost, é claro, porque são verbas. Nós poderíamos alocar no projeto valores. Então, aqui, em todas essas atividades, nós teríamos, por exemplo, vamos utilizar só a verba de investimento, um valor fechado estimado de R$ 1.200. Nesse, um valor de investimento da ordem de R$ 2.500. E assim, poderíamos preencher os valores
dos recursos dinheiro como representante de um valor suficiente para dar cabo de todas as despesas dessa atividade. Ou, se a atividade 1 fosse contratada, um valor fixo. É importante chamar a atenção aqui nesse caso, é um valor fixo contratado, e assim nós poderíamos, de modo semelhante, alocar os custos nas atividades e o custo vai se estabelecer de forma semelhante à da técnica bottom-up, é de baixo para cima. Só que dessa vez foi feita por estimativa. Estimativa análoga a uma atividade já realizada. Estimativa parecida com uma já realizada nas mesmas condições. E é claro que a soma das partes continua totalizando o valor completo do projeto. No modo Task Usage temos, de mesma forma, a composição. Só que nesse caso, a composição é única, dispensando assim a apresentação do recurso alocado. Essa técnica, então, poderia se chamar o quê? Técnica por estimativa análoga, por semelhança a outros projetos já realizados. É uma técnica de composição de custo também. Uma outra técnica poderia ser paramétrica. Se nós temos texto 1, texto 2, se nós temos aqui um volume a ser produzido, e nós temos aqui uma unidade de produção, nós poderíamos ter 100, 200, 300 metros quadrados, metros cúbicos, quilos, toneladas, e essa quantidade, claro que por possuir um valor numérico de custo unitário, quanto seria o custo unitário? Ou a gente usa um valor numérico ou a gente usa o campo cost. Nós temos vários campos cost livres, são 20. E aqui seria custo unitário. Ao invés de utilizarmos a formação de número, podemos utilizar a formação de custo. Dessa forma, o custo total será o equivalente à multiplicação do valor unitário pela quantidade a ser produzida, colocando então no recurso verba o resultado dessa multiplicação. 100 vezes 1, 100. 200 vezes 2, 400. 200 vezes 2,20, 440. 300 vezes 3,20, 960. Dessa forma, estaremos trabalhando com custo paramétrico, ou seja, resultado de parâmetros previamente conhecidos e não mais por analogia. Terceira técnica possível, então, técnica de custeio por parâmetros. Eu utilizei um parâmetro, 2 parâmetros,
E é claro que outros parâmetros como regionalidade, tipo de mão de obra, condições de trabalho poderão aumentar ou diminuir o valor final do custo do projeto.